Todos nós, se não a maioria de nós, gostamos de algum tipo de mudança ou algum tipo de transformação em algum aspecto de nossa vida. Por exemplo, muitos de nós às vezes gostamos de mudar um pouco o visual, o tipo de corte de cabelo, ou quer dizer de mudanças, por exemplo, em nossas casas. Às vezes passa o tempo, nós gostamos de reformar algum cômodo da casa, nós gostamos de fazer um outro tipo de pintura, enfim, transformar algo. Ou se temos até mesmo um carro ou uma moto, enfim, nós gostamos às vezes de trocar esse carro. É algo que mexe com a gente. Ou fazer alguma melhoria em nosso veículo. Enfim, em vários aspectos de nossa vida, nós gostamos às vezes de fazer alguma mudança. Algum tipo de transformação faz bem para nós. Nós nos sentimos muito bem. Mas quer dizer de transformar a nossa vida? Mas em que sentido transformar a nossa vida? O nosso ser, nós, no nosso íntimo. Será que estamos dispostos a sempre transformar a nossa vida e sermos pessoas melhores? Pelo que nós temos visto no mundo, as pessoas não estão muito dispostas a se tornarem pessoas melhores, talvez, ou cultivarem qualidades que vão fazer as pessoas serem mais calmas, mais amorosas, agirem com amor umas com as outras, demonstrarem respeito. Mas nós, como servos de Jeová, temos a oportunidade e temos um Deus que nos ensina a ser pessoas boas, pessoas que demonstram amor e pessoas que realmente dão de tudo para Jeová, de todo o seu coração. E muitas vezes, para nós conseguirmos alegrar o coração de Jeová, dar nossa vida dedicada a Ele, nós precisamos fazer mudanças. Nós sempre estamos precisando fazer algum tipo de mudança pequena, alguns grandes. Alguns já fizeram grandes mudanças, mas com o objetivo de alegrar o coração de Jeová. E o discurso de hoje, nós vamos ver algumas maneiras em que nós podemos estar transformando a nossa vida. Que coisas no meu dia a dia, na minha personalidade, no meu modo de ser, eu posso estar melhorando ou transformando para que eu consiga alegrar a Jeová. Conforme nós cantamos, nós precisamos tomar uma decisão. Servir a Jeová ou servir ao mundo, servir a Satanás? Nós com certeza queremos servir a Jeová. Então vale a pena nós fazermos todos os esforços para que a nossa vida esteja de acordo com as orientações de Jeová. E isso é bíblico, irmãos. Eu convido você a acompanhar em sua Bíblia comigo o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Jeová já fez um pedido para nós nesse texto. Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. Diz assim: E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Percebeu aqui no texto a expressão sede transformados. Essa palavra lembra aquele tipo de situação que acontece chamada metamorfose. Essa palavra aqui, esse termo sede transformado, deriva-se da palavra grega metamorfó, indicando uma mudança completa. Algo que a gente lembra muito bem disso é quando se fala da lagarta virar uma borboleta. É uma mudança radical. Depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre essa mudança. Mas por hora nós percebemos que Jeová ele pede para nós que constantemente nós estejamos se transformando, renovando a nossa mente, a fim de que a nossa vida, a nossa adoração seja aceitável a Jeová. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Como nós podemos fazer isso? Talvez alguns de nós podemos pensar, se você é um estudante da Bíblia ou está assistindo às reuniões a primeira vez, que é difícil transformar a vida de um modo que agrada a Deus. Realmente, porque nós estamos indo como que na contramão do mundo, na contramão do que está acontecendo. Mas nós vamos ver exemplos reais, atuais, e nós podemos pensar um pouquinho no exemplo do apóstolo Paulo. A pessoa que era apóstolo antes de ser o apóstolo Paulo e o que ele se tornou. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 a 16, lá a gente consegue ver que Paulo, ele era conhecido como alguém blasfemador, alguém perseguidor, insolente, alguém muito mau. Ele queria fazer o mal às outras pessoas, era uma fé mal direcionada. Mas a gente vê que Paulo se transformou num apóstolo. Ele fala nesse texto que foi concedida misericórdia para ele. E ele aceitou a mensagem de Jesus Cristo e assim mudou a sua vida. Então veja,
alguém que tinha características muito ruins, mas acabou se tornando alguém precioso para Jeová, alguém precioso para o seu filho Jesus. Esse exemplo mostra que é possível nós transformarmos a nossa vida de uma maneira que alegre a Jeová. E nós vamos ver nesse discurso também que vale muito a pena nós fazermos isso. Vamos perceber que às vezes não é fácil. Eu e você sabemos das características que nós temos no nosso íntimo que nós precisamos melhorar. Mas vamos ver em cada ponto que nós destacarmos, nós vamos ver como vale a pena o esforço e nós estarmos transformando o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Primeira coisa que nós precisamos pensar, irmãos, é que reconhecer que todos nós precisamos de algum tipo de transformação. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecam e não atingem a glória de Jeová. Então, por mais que às vezes nós nos esforçamos de sempre fazer as coisas corretas, nós infelizmente vamos falhar. Nós vamos fazer algo que vai deixar Jeová triste, ou vai deixar algum irmão nosso triste, porque nós somos imperfeitos, infelizmente é a realidade. Mas precisamos ter ciência disso, ou seja, nunca ter aquele pensamento que, não importa, eu já estou tantos anos na verdade, já estudo a Bíblia há tantos anos, eu estou bem aqui, não, né? O texto falou de Romanos sempre estar renovando a nossa mente, sede transformados. Quando nós reconhecemos que precisamos sempre estar melhorando, e quando nós temos a motivação correta para melhorar, aí nós vamos conseguir com a ajuda de Jeová. Então eu posso me perguntar, por que eu quero melhorar essa característica na minha vida? Por que eu quero fazer diferente a partir de agora? Se a nossa motivação for agradar a Jeová, nós vamos conseguir. Jeová vai abençoar nós e Ele dá meios para a gente conseguir fazer isso. Então, sempre antes de nós pensarmos em alguma coisa que precisamos melhorar ou mudar, pense, vou fazer isso porque eu quero alegrar o coração de Jeová. Aí esteja certo que Jeová vai abençoar eu e você se fizermos isso. Essa transformação, irmãos, envolve deixar algumas coisas de lado e envolve adquirir algumas coisas. Deixar coisas ruins de lado, características ruins, e absorvermos boas qualidades. Por exemplo, algumas coisas ruins que precisamos deixar para trás, está escrita lá em Provérbios 6, do 16 ao 19. Lá há características, por exemplo, de pessoas que mentem, pessoas que derramam sangue inocente, pessoas arrogantes. As pessoas que querem decidir servir a Jeová, essas são características que realmente precisam ser deixadas de lado. Essas características são de pessoas que vivem no mundo apartado de Jeová e seus princípios. Então, se nós temos alguma dessas características, realmente vamos precisar lutar um pouco para deixá-la de lado. Por outro lado, nós vamos estar buscando boas qualidades que vão nos ajudar a transformar a nossa vida. Por exemplo, convido você a acompanhar comigo agora o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Veja aqui que ótimas qualidades alguém que quer transformar a sua mente, a sua vida para melhor, pode adquirir. Diz assim, por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então veja, a pessoa que decide fazer o seu melhor para Jeová, ela vai buscar de coração essas qualidades, como amor, alegria, numa época em que precisamos lutar para ter alegria, mas o povo de Jeová consegue ter alegria. Paz, paciência, não é fácil realmente nós enfrentarmos com paciência as coisas que nós estamos vendo. Mas se nós, com a motivação correta, que é de servir a Jeová, expressarmos para Jeová o nosso desejo de ter essas qualidades, com certeza Ele vai nos abençoar. Então, precisamos deixar de lado algumas características e cultivar outras. Mas como nós podemos fazer isso? Será que Jeová mostra para nós como nós podemos nos tornar pessoas melhores? Com certeza, Deus amoroso que Jeová é, Ele deixou para nós meios de nós fazermos essa transformação. Nós vamos ver agora brevemente 3 meios que todos nós temos à nossa disposição para que a gente consiga continuamente transformar a nossa mente ou a nossa vida. Primeira coisa que precisamos fazer é a oração. Então, Jeová deu para nós o privilégio da oração. E, ao contrário de outras pessoas,
que sempre estão ocupadas, Jeová não. Nós podemos conversar com Jeová a hora que nós desejarmos, quando desejarmos, aonde, sentado, em pé, deitado, enfim, para Jeová isso não importa. Essa é uma ótima ferramenta que nós temos. Jeová também fala que quando nós oramos para Ele, a Bíblia diz que Ele envia seu Espírito Santo para nos ajudar. Então essa é uma ótima ferramenta que nós temos para a nossa transformação, é o poder da oração. A segunda coisa que nós podemos fazer, e que nós estamos sendo muito incentivados a fazer isso, é a leitura diária da palavra de Jeová, a Bíblia. Então realmente precisamos fazer isso, irmãos. Dedicar o tempo, cada um vai decidir, cada um tem a sua rotina, os seus afazeres, mas a questão é nos esforçarmos a todo dia ler um pouco da Bíblia. E além de ler, algo que a gente tem sido muito incentivado também é meditar. Então não se concentre tanto no quanto eu consigo ler a Bíblia todo dia, mas quanto eu consigo meditar naquilo que eu leio. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos adquirindo conhecimento, e realmente esse conhecimento é valioso. Mas quando nós paramos para meditar nesse conhecimento, isso que já é valioso é transformado em sabedoria. Ou seja, é transformado em ações, em palavras no nosso dia a dia. Então vamos continuar fazendo isso, lendo a Bíblia e meditando nela todos os dias. A terceira ajuda que Jeová dá para nós são os nossos amigos na congregação. Com certeza, os irmãos da congregação são nossos verdadeiros amigos. E na congregação nós encontramos pessoas que, às vezes, já fizeram grandes transformações. Sempre nós achamos, em todas as congregações, pessoas que tinham características ruins, que faziam até o mal, de um modo superior, mas que mudaram. Então, essas pessoas são exemplos para nós. E também temos na congregação pessoas que já têm um grande histórico de lealdade a Jeová. Se esforce em conversar com essas pessoas. Elas vão lhe ajudar a transformar a nossa mente, o nosso coração em pessoas boas. E que dizer dos anciãos, não é verdade? Homens designados por Jeová, com sabedoria divina, que estão dispostos a ajudar nós, estão dispostos a fazer com que a nossa vida seja dedicada a Jeová. Então vamos recapitular? Vimos 3 ajudas para nós transformarmos a nossa mente. E temos uma gravura que vai ajudar nós nisso. Então, a primeira ajuda é a oração. Nos achegar a Jeová em oração e expressar para Ele o nosso desejo de querer melhorar. Segunda ferramenta que temos é a meditação. Então, lermos a palavra de Jeová e meditar no que ela diz vai ajudar-nos a ser pessoas melhores. E terceiro é os nossos amigos na congregação. A Bíblia diz que quem anda com pessoas sábias irá se tornar sábio. Então, isso forma um ciclo que irá ajudar a renovar a nossa maneira de pensar. Vale muito a pena, irmãos, nós fazermos isso. Nós, a partir de agora, vamos ver que, durante essa transformação, nós precisamos abandonar algumas práticas. Nós vimos características, um pouco antes, no texto na Bíblia, e vamos abordar agora especificamente algumas dessas coisas, em que é muito importante nós fazermos um esforço de ou abandonar, ou termos um equilíbrio com relação a atitudes do mundo. Primeira coisa que nós precisamos cuidar e ter um equilíbrio se diz com relação a bebidas alcoólicas. Talvez você se pergunte, mas é errado tomar bebidas alcoólicas? Vamos ver primeiro o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos abrir a Bíblia juntos agora, no Salmo 104:15. Por favor, abra comigo, Salmo 104 e o versículo 15. Diz assim, apenas a parte A está bom. O vinho que alegra o coração do homem. Então, aqui a Bíblia, entre outros textos, fala de modo positivo sobre bebidas alcoólicas. Enfim, Jeová não proíbe que nós façamos uso de bebidas alcoólicas. Mas a pessoa que quer transformar a sua mente e viver para Jeová, ela então precisa ter equilíbrio com relação a esse assunto. Por quê? Vamos ver alguns perigos que a Bíblia mostra para nós? Agora abram, por favor, Provérbios, capítulo 23. Vamos ler juntos. Provérbios, capítulo 23, primeiro o versículo 20. Provérbios 23 e o versículo 20. Diz assim, não esteja entre os que bebem muito vinho, entre os que se empanturram de carne. Ou seja, aqui mostra a característica de uma pessoa desequilibrada.
Por que que Jeová pede que nós não estejamos, ou também nós não sejamos uma dessas pessoas aqui? Veja agora, a partir do versículo 29, o que pode acontecer se a gente se exceder em bebidas alcoólicas. Nesse mesmo capítulo 23, versículo 29 em diante diz assim: quem tem ais, quem tem ansiedades, quem tem discussões, quem tem queixas, quem tem ferimentos sem nenhum motivo, quem tem olhos vermelhos. Quem são esses? O 30. Os que passam muito tempo bebendo vinho, os que procuram vinho misturado. Não fique olhando para a cor vermelha do vinho quando ele cintila no copo e desce suavemente. Veja o 33. Seus olhos verão coisas estranhas e seu coração falará coisas perversas. O 35. Você dirá, bateram em mim, mas não senti nada. Deram uma surra em mim, mas não percebi. Quando é que eu acordei? Preciso de mais uma bebida. Veja o que a bebida, o excesso de bebida alcoólica pode causar numa pessoa. Então, se nós temos que lutar contra essa característica, realmente vai ser uma luta, mas vale a pena. Pessoa que é dada a muito vinho ou bebida alcoólica, ela vai sofrer tristes consequências na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, no seu casamento, criação de filhos. Ela pode perder muita coisa. Ela irá fazer coisas que normalmente não faria em sã consciência. Então, se nós queremos estar transformando a nossa mente, precisamos ser pessoas equilibradas no uso de bebidas alcoólicas. Perceba que a Bíblia em momento algum falou para não beber vinho, ou não beber algo alcoólico. Não, mas o equilíbrio. Se formos equilibrados nesse assunto, nós podemos fazer bom uso. Será que é possível alguém que tem problemas com excesso de bebidas alcoólicas vencer isso? Tem. Vamos contar uma experiência agora da nossa irmã chamada Carmen Alegre. Essa nossa irmã é das Filipinas e ela tinha um histórico de alcoólatra. A irmã Carmen, antes de se tornar testemunha de Jeová, ela casou com seu marido, teve filhos e começou a perceber que a vida de casado não era tão fácil, ela estava passando por ansiedades. No que Carmen começou a descontar isso? Nas bebidas alcoólicas. A experiência diz que ela começou a fazer coisas que antes não fazia, perdeu o autocontrole, paciência, não mostrava respeito pelo marido e até era violento para com ele e para com os filhos. Excesso de bebidas alcoólicas. Mas a irmã do seu marido era testemunha de Jeová. E vendo a situação de Carmen, ela falou, estuda a Bíblia com as testemunhas de Jeová, elas vão lhe ensinar o modo correto de você encarar as bebidas alcoólicas. Carmen aceitou, ela e seu marido. Ela fala que no começo realmente não foi fácil largar daquele vício, mas ela percebia que precisava fazer uma mudança. E ela conseguiu com a ajuda da Bíblia e dos irmãos. Como que ela foi beneficiada? Ela diz assim, a nossa vida familiar melhorou tremendamente. Agora nós temos um casamento feliz, estudamos a Bíblia juntos, nossos 2 filhos têm uma boa criação. Realmente é o melhor modo de vida. Então, alguém que tinha um grande problema com bebidas alcoólicas, com a ajuda de Jeová, da Bíblia e dos irmãos, conseguiu vencer e veja como melhorou a vida dessa nossa irmã. Uma próxima característica que nós precisamos, essa não é nem questão de equilíbrio, precisamos deixar totalmente de lado, se fala com respeito ao preconceito. Já percebeu que hoje nós vemos muitas campanhas contra o preconceito, porém, crimes e pessoas são desrespeitadas cada vez mais por questões de raça, de cor, de nacionalidade. Por que nós precisamos nos esforçar, todos nós, em vencer preconceitos? Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração é traiçoeiro, mais do que qualquer outra coisa está desesperado. Lembra que a gente falou no começo também sobre a nossa imperfeição? Então, isso é algo muito profundo, o preconceito. Às vezes a gente pode dizer, mas eu não tenho, imagina, eu não tenho nenhum tipo de... Mas precisamos fazer uma análise lá bem profunda, né? É difícil, às vezes, a pessoa que tem preconceito, ela aceitar isso, porque é algo muito no íntimo. Mas qual é a vontade de Jeová com relação a isso? Vamos ver juntos Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, por favor. Atos, capítulo 10, versículos 34 e o 35. Veja o ponto de vista de Jeová sobre preconceito. Ele diz, em vista disso, Pedro começou a falar, ele disse, agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e aquele que faz o que é direito.
Então, esse é o ponto de vista de Jeová. Jeová, ele não é parcial. Para Jeová não importa se a pessoa ela tem muitos recursos, se é uma pessoa um pouco mais pobre, de qual país ela é, a cor da sua pele, enfim, nada disso. Nenhuma característica importa para Jeová. Para Jeová o que importa é a pessoa querer fazer a vontade dele de coração. Então nós precisamos, se quisermos que a nossa mente seja transformada, lutar contra qualquer tipo de preconceito. E como é bom e bonito vermos, por exemplo, nas congregações a grande diversidade de irmãos. Isso traz alegria, isso traz contentamento, nós estarmos com essas pessoas. Ninguém é uma igual a outra, e isso é muito bom. Nós ficamos felizes com essa diversidade. Imagina Jeová ver pessoas de todo mundo, nacionalidades, cores, honrando a Ele, dando louvor a Ele. Então nós também queremos nos esforçar a sermos pessoas imparciais e deixar todo tipo de preconceito de lado. Uma terceira coisa que podemos nos esforçar em melhorar, e essa também é com relação a equilíbrio, irmãos, é com relação a bens materiais. E realmente nós passamos por uma época agora em que vemos que cada vez está mais difícil conseguir as coisas. E mesmo nessa época pode ser que às vezes podemos ficar um pouco desequilibrados. Às vezes até com bons motivos, querendo dar o sustento para a nossa família. Mas lembra que quando nós pensamos que a gente quer ser transformado para a glória de Jeová, nós podemos contar com a ajuda de Jeová. Então, em momento algum, nós queremos, como servos de Jeová, deixar de lado as coisas espirituais por causa de bens materiais. É necessário um equilíbrio. Mas Jeová, ele promete ajudar a gente. Jeová promete dar o necessário ao seu povo. E ele deixou escrito isso nas palavras de Jesus. Vamos ler juntos Mateus, capítulo 6, e o versículo 25 e depois o 33. Mateus, capítulo 6, versículo 25 e depois o 33, que diz: Por esta razão eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer, ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então Jeová, como que por meio de Jesus, ele falou, calma, eu sei que as coisas vão estar difíceis, as coisas vão piorar, mas calma, não precisa se preocupar tanto, eu vou ajudar você. No relato seguinte, aqui os versículos, a gente vê que Jeová cuida tão bem dos pássaros, dos animais, cuida das flores. Será que nós, como pessoas, criaturas especiais de Jeová, Jeová também não cuidaria de nós? Então, realmente é normal nós sentirmos um pouco de ansiedade. Jesus falou, olha, não se preocupem tanto. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, o meu Pai estará com vocês. Ele disse isso no versículo 33. Veja agora o versículo 33. 6:33. Persistam em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, Jesus garantiu que o nosso Pai Jeová estaria conosco, se nós fôssemos equilibrados em assuntos materiais, e que Jeová sempre daria para nós o necessário. Então, vimos aqui, irmãos, algumas maneiras, algumas coisas que precisamos deixar de lado e características que precisamos ter para que a nossa vida seja transformada. E isso é um processo contínuo. Esse tipo de transformação, esse tipo de mudança vai fazer com que a nossa vida sempre seja melhor. Sempre vai ser melhor aplicar os princípios de Jeová. Vamos ler de novo aquele texto no começo do discurso, que era de Romanos, o capítulo 12, e o versículo 2. Vamos ler novamente e vamos falar um pouquinho mais desse versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados renovando a sua mente. Lembra que no começo falamos que isso lembrava a gente sobre a questão da metamorfose, que é uma mudança radical. No que isso se aplica? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da lagarta e da borboleta. Ela nasce uma lagarta e vira uma borboleta. Pesquisadores falam, irmãos, que isso é uma mudança tão grande que é comparável a converter um trem e transformar ele num avião. Isso acontece com a lagarta virando uma borboleta. Isso é apenas um exemplo de metamorfose entre muitos que existem. Então, o que acontece? Veja no exemplo desse pequeno animal. O corpo do inseto ele precisa passar por grandes modificações. Por exemplo, quando ainda é uma lagarta, que ninguém gosta muito de ver, ela fica lá adormecida na sua casinha, ou como se fala, na crisálida.
E, enquanto ela fica ali, os tecidos delas, os órgãos dela se desintegram, deixam de existir e ela desenvolve outros órgãos, outros tecidos, totalmente novos e diferentes. Ela, então, é criado asas, olhos, antenas, coisas que ela não tinha antes. Então, isso é uma mudança radical na vida da borboleta. Enquanto ela é uma lagarta, às vezes ela passa despercebida. Ninguém percebe, tem até nojo. Quando vira uma borboleta, que linda cor, que animal bonito. Sabia que isso acontece também com os seres humanos? Veja essa gravura agora e perceba como há uma grande mudança na vida das pessoas que querem fazer a vontade de Jeová. Antes, as pessoas que vivem separadas de Jeová, é como essa foto mais ao fundo, pessoas que têm características ruins, até em sentido de aparência são mais feias, porque são pessoas desleixadas, elas acabam passando despercebidas pelo mundo, porque elas vivem de um modo errado, elas sofrem. Mas quando as pessoas aceitam as mudanças da parte de Jeová, essa mesma pessoa pode se tornar como essa foto mais à frente. Ela se transformou numa pessoa melhor. Os princípios da Bíblia ajudam ela a se tornar uma pessoa melhor, a ela adquirir um novo modo de vida, uma mudança radical na sua vida. Então, irmãos, que cada um de nós façamos o nosso melhor para que a nossa mente, o nosso coração seja transformado. Nós vimos que pessoas que se esforçam em fazer isso, como o povo de Jeová, ele ganha benefícios agora. Assim como cantamos, estejamos decididos a estar do lado de Jeová, mesmo que isso envolva uma grande transformação. Jeová tem maravilhosas coisas para as pessoas que hoje já se esforçam em fazer a sua vontade. Hoje já temos paz e alegria. Então, imagina isso no novo mundo, como seremos pessoas felizes. Então, que eu e você continuemos transformando a nossa vida para que a gente consiga dar honra